ortopedia conta com tecnologias cada vez mais modernas, procedimentos menos invasivos e tratamentos personalizados que vêm transformando a recuperação de pacientes com lesões no ombro. E para falar sobre os avanços da especialidade, vamos conversar com o médico ortopedista Dr. Kilder Cristófoli. Olá, doutor, é sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Olá, obrigado, Gabi. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os avanços nos tratamentos das lesões de ombro. Mas antes eu gostaria que o doutor explicasse pra gente, então, o porquê o ombro é uma parte tão complexa e que geram tantas lesões, doutor. Sim, vamos lá. Eu costumo falar que o ombro, ele realmente é essa máquina que é o reloginho, né? Então as peças, elas têm que se encaixar tudo perfeito para que o movimento ocorra e isso gere o menos atrito possível, né? E com isso, menos dor, né? Então, quando uma dessas pecinhas não se encaixa direito, a gente começa a ter algumas doenças do ombro, né? Então, assim, o problema é que a gente tem muita peça, né? Então, a estrutura do ombro, conforme ela tem uma amplitude muito grande, exige uma estabilidade muito grande. E é o problema do ombro. O ombro não é tão estável igual as outras articulações, como quadril e joelho. Então, o encaixe dessas peças pode sofrer ao longo do tempo um desarranjo e deflagrar alguns processos aí patológicos do ombro. E doutor, poderia falar um pouquinho, citar algumas dessas, então, doenças que podem citar também pra gente, doutor? Quando a gente fala de ombro, a primeira coisa, a gente precisa realmente de uma consulta, a história bem feita do paciente, né? Mas a gente costuma dividir por etapas e montar ali um mapa mental, né? Então a gente tem desde os pacientes mais novos, pacientes com um esporte de impacto, né? Um esporte de repetição, os trabalhadores, então ergonomia de trabalho, e até os mais idosos, da melhor idade, né? Então as doenças do ombro, elas obedecem a algumas faixas etárias. Com certeza, acho que a doença mais comum que a gente tem ali no ombro são as lesões dos tendões. Então, os tendões são algumas partes desse reloginho ali que sofre muito, né? Então, a gente, ao longo da vida, isso começa com uma fase inflamatória, tendinite, a bursite, isso ao longo de algum tempo, meses e anos, evolui para algumas lesões maiores, são as lesões parciais do manguito, até chegar num quadro de uma ruptura do tendão, geralmente no paciente mais velho. Então, a gente pega a tendinite bursite no paciente mais novo, paciente meia-idade já começa a ter alguns problemas de ter uma lesão parcial, e aí no mais velho ele já rompeu, né? E essa, de fato, é outra pergunta, doutor. O paciente pode viver muitas vezes por anos com dores. O que esse não tratamento, né, a falta de tratamento pode levar, então, o paciente? Então, começou ali com algo mais simples e pode evoluir para algo mais grave, então, doutor? Sim, com certeza, né? A nossa população, ela vive um negócio de você meio que empurrar com a barriga, né? Então, tá doendo um pouco, dá para aguentar. Eu vou levando, depois eu olho, né? Quando a gente está falando ali de ortopedia, e principalmente no ombro, a dor, ela pode ser uma coisa não tão expressiva e o problema ser grave. Então, não é uma ciência muito exata. Se tem muita dor, é muito grave. Se tem menos dor, é mais tranquilo, dá para esperar. Então, não funciona assim. Então, o grande problema para a gente é realmente o paciente que posterga. Por quê? Às vezes você tem um quadro inicial e que aquela dor de tanto o paciente conviver com ela, já passou muito tempo, a dor meio que não mudou, geralmente ele é pressionado por alguém, às vezes o homem ele é um pouco mais relaxado, a mulher pega, não, já não aguento mais você falar dessa dor dormindo, leva ele e isso já passou muito tempo, passa da fase de tratamento, né? Então, a dor, eu falo que ela é também um alarme, né? Ela é um sinal de alarme. Ela não fala se o problema é grave ou não, né? Mas ela está acendendo uma luz ali para a gente prestar atenção. Quanto antes você for procurar uma ajuda, saber o que é, mais fácil é para a gente e, consequentemente, o seu tratamento tende a ser mais simples, né? E, doutora, além da dor, quais seriam os outros sinais também de que algo está errado na questão do ombro? Tá, vamos lá. Também, de novo, a gente vai abrir esse mapinha mental nosso, né? Então, uma dor que não passa durante 3 semanas. Então, ela veio, continua, já passou de 3 semanas. Ou seja, uma dor crônica que está ali, não melhorou sozinho. Então, primeiro sinal de alarme. Segundo sinal, se você fez um movimento e doeu, sentiu um estalo seguido de dor, né? Então, já é alguma coisa que você fala, alguma coisa machucou, alguma pecinha saiu do lugar, né? Ou até se você caiu, bateu, fez ali até uma deformidade, tem um aspecto diferente, também é um sinal de você correr atrás de um médico. Ou o principal de todos, resumindo, se a dor te limita em alguma função,
sinal que alguma coisa está errada. Também. Né? O doutor comentou sobre essa questão de muitas vezes né, a população no geral ir arrastando, e tem também a relação com a automedicação, que acho que é outro grande cuidado que a gente deve ter quando se fala sobre essa questão da ortopedia no geral, né? Então vai tomando ali um anti-inflamatório, um analgésico, como que funciona também essa questão que vai mascarando um problema muitas vezes mais grave, certo? Sim. Todo paciente tem a sua farmacinha, né? Isso. Então, A gavetinha lá de casa. Eu também tenho minha farmacinha em casa, né? Então todo mundo tem, né? A farmacinha, ela ajuda, né? No caso emergencial, tá com muita dor. O problema é que quando isso se torna uma rotina, você tá vendo que você tomou uma vez o remédio, ele aliviou, no outro dia voltou, toma de novo. Aliviou, voltou, toma de novo. É uma coisa que não está melhorando com a automedicação, né? Os pacientes, eles têm a mania realmente de se automedicar e até se autodiagnosticar. Já chegou, doutor, eu tô com isso mesmo. Eu tenho isso aqui, né? Então eu já tô tomando isso aqui e não melhorou, o que você vai fazer, né? Então, assim, essa cultura, ela dificulta um pouco pra gente, porque justamente ela posterga muito o tempo de diagnóstico. Porque qualquer anti-inflamatório e analgésico, né, na maioria dos casos, vai ajudar na dor. Mas como a gente falou, a dor é o alarme. É a mesma coisa que você tocou um alarme de incêndio, você vai desliga o alarme, mas você não vai ver o que está pegando fogo. Certo. Né? Então é bem essa lógica. A farmácia pode ajudar, mas ela pode te prejudicar muito a longo prazo. Doutor, além dessa questão dos medicamentos, nós temos também, então, as doenças de fato. Então, o que seria esse incêndio ali que está causando a dor? Gostaria que o doutor citasse as principais hoje, para a gente falar um pouquinho sobre os tratamentos, os avanços nos tratamentos, que é o tema da nossa conversa também. Vamos lá, o feijão com arroz do ombro, a gente já tinha comentado, que é a questão do manguito rotador, né? O manguito rotador é um conjunto de alguns músculos, né, e tendões, que grudam e fazem os movimentos do ombro, né? São as cordinhas que estão puxando aquele ombro para cima, né? Então, isso pode sofrer um desgaste e ter uma lesão, uma inflamação ou uma lesão que precisa de um procedimento cirúrgico. Outra coisa muito comum aí, até nos pacientes um pouco mais jovens, né, é a questão da instabilidade, é a tal da luxação. Tá? Então, a luxação para o pessoal de casa não é a batida. A batida, só foi uma luxação. Não é isso, né? Essa seria uma contusão. A luxação é um desencaixe da articulação. Então, o osso deveria estar encaixado no seu lugar, ele sofre um trauma, né? Um movimento que ele desencaixa. Então, o ombro é a articulação que mais desencaixa no nosso corpo, né? E a faixa etária típica ali é o paciente jovem. Por conta da questão de esporte, ou da própria anatomia, doutor, o que seria essa justificativa? A anatomia é um fator muito importante para a gente no ombro, porque o ombro ele tem um movimento muito grande e pouca estabilidade, porque o encaixe dele não é tão bom. O que acaba segurando, de novo, são esses tendões do manguito, né? A cápsula da articulação. Então, tudo isso faz um invólucro ali que mantém a estabilidade do ombro. Quando você tem um movimento anômalo, aquilo ali vai forçar e vai sair do lugar. Né? E o típico realmente é o paciente do trauma. Quando a gente pensa em trauma, a gente está pensando em uma população mais nova. É o trauma de bicicleta, hoje em dia é o trauma de luta, né? O idoso também tem os traumas de queda, mas ele faz mais fraturas do que a própria luxação. Mas no jovem é muito comum da gente ter esses traumas de luxação. Outras coisas que acabam aparecendo bastante em consultório e teve um aumento muito grande aí nos últimos anos, aí eu digo, né? Que são algumas doenças que eu falo que é o ombro doloroso, que é a capsulite adesiva, né, que é o ombro congelado, né, ou a tendinite calcária. Isso aí ele tem muita relação também com fatores genéticos e até fatores como comorbidades do paciente. Então, pouca gente sabe, mas, por exemplo, diabético. Diabético tem 5 vezes mais chance de ter um ombro congelado, que é um ombro que dói muito e limita os movimentos. É uma doença bem específica. Bem conhecida e específica. Uma das primeiras perguntas a gente fala, você é diabético? Você tem hipertireoidismo? Como está a questão de sedentarismo, né? Então a gente vê que os aspectos de vida, outras doenças metabólicas também afetam essa articulação do ombro ali, né? E as questões esportivas. Hoje em dia, né, o esporte está super em alta, que bom, ótimo, né? A gente vive essa onda do wellness aí, a musculação, o crossfit, a alta performance, bicicleta, triatlo, todas essas doenças, elas têm algumas repercussões no ombro, né? Seja por posições ou seja por microtraumas de repetição, né? E aí essas estruturas vão sofrer. Então, cada esportezinho a gente tem
acende uma luzinha pra gente pensar em um diagnóstico diferente. Muitas vezes nós associamos a questão dos esportes também, muitas vezes a parte inferior é o joelho, vai fazer a corrida, então é o joelho que vai sofrer o maior impacto, o quadril, Sim. mas o corpo todo sente, né, doutor? Todo Então, sente. de certa forma, esse cuidado deve ser tomado em todo o aspecto Sim, com da certeza, né? ortopedia. O problema do joelho é uma articulação que sofre bastante, tornozelo e quadril, são articulações de impacto, ou seja, Certo. elas amortecem o impacto. É um pouco diferente no ombro. O ombro ele tem mais amplitude. Então, pela amplitude, ele paga o preço dele. O joelho não. O joelho não tem tanta amplitude, mas ele tem muito mais impacto. Por isso que o joelho ele sofre mais com artrose, lesões ali meniscais, que são por causa do impacto, e o ombro não tanto. É difícil a gente ter uma artrose mesmo, um desgaste, no paciente um pouco mais novo. A gente pensa em outras doenças. É uma via um pouquinho diferente na hora de pensar. E falando agora, doutor, sobre essa questão dos avanços nos tratamentos, então, das doenças do ombro. Eu gostaria que o doutor falasse sobre o que há de novo, então, nos tratamentos. Hoje nós falamos muito sobre a questão do minimamente invasivo em Sim. diversas áreas da medicina. No tratamento de lesões do ombro, doenças do ombro, isso também se aplica? Sim. O ombro, por muito tempo, né, até dentro da ortopedia, a subespecialidade do ombro foi meio que um patinho feio. Porque ela não evoluía tanto. Os tratamentos que a gente tinha ali na década de 90, ali até os anos 2000, eles eram um pouco antigos até, né? Os materiais eram antigos. Então, ninguém queria muito fazer ombro ali dentro da ortopedia, né? Muita gente fazia ali ombro e joelho, mas o ombro mesmo era difícil, né, de fazer por causa desse atraso, vamos dizer, em materiais e evolução. Porém, aconteceu um boom muito grande na última década na cirurgia do ombro. E aí surgiu a artroscopia ali na década de 90, começou a se fazer a artroscopia, que é a câmera que você coloca, porque antes as cirurgias eram muito grandes, né? Como tinha muita coisa para arrumar, o corte era muito grande, a recuperação era muito grande. Foi se inventando métodos de fazer aquilo no menor trauma possível. Surgiu a artroscopia. E aí você tinha a artroscopia, mas os materiais não eram tão bons para se usar na artroscopia, os instrumentais. Então foi se evoluindo os instrumentais. Depois evoluiu, viu que o material não aguentava muito tempo, porque aí você tinha uma amplitude muito grande e gastava demais. Então foram evoluindo os materiais. Então a artroscopia, ela puxa um carro, né, muito grande para o ombro. Então hoje em dia a gente tem prótese de ombro muito boa, né, inclusive tão boa quanto prótese de joelho, prótese de quadril, que tem aí, são 50 anos que existem as próteses, né, das outras articulações. O ombro existia, mas não era tão boa, então se evitava meio que fazer, deixava meio que de canto, só em último caso. Hoje não, hoje a gente está fazendo prótese em paciente de 30, 40 anos de idade e, assim, durando muito tempo e devolvendo uma qualidade de vida fenomenal, né? O robô, né? O Make a gente já tem... temos então também. Já temos, né? Então isso está se desenvolvendo, é um pouquinho diferente o robô do ombro, mas já está em desenvolvimento, já sai. Teve congresso de robótica de ombro no Japão o ano passado, então um monte de técnica nova, um monte de coisa, transferências musculares, jeitos de fazer prótese, já de ter a prótese navegada, que usa também o robô, então ela dá vários parâmetros. Então a gente já sabe, já antes de entrar numa cirurgia, exatamente o tamanho do parafuso que a gente vai usar num paciente, né? O tamanho do implante que a gente vai usar, porque a gente já pediu um exame, olhou, carrega num software, o software interpreta, a gente usa o software durante a cirurgia, se navega por ele, o robô ajuda a fazer certos ângulos que a mão humana não consegue, e o paciente tem uma recuperação excelente, né? Então, é um avanço muito grande aí. E quando se fala dessa questão do ombro em si, é uma parte fundamental, né, doutor? Porque, como o doutor disse, é um quebra-cabeça com muitas peças, então toda essa evolução é essencial. E falando exatamente sobre a questão da artroscopia, eu gostaria que o doutor explicasse o que é isso, doutor. O doutor comentou sobre a questão da câmera, mas o que é esse procedimento? Ele vai tratar o que exatamente? Tá. A artroscopia a gente pode usar para várias coisas no ombro, né? Vamos voltar um pouquinho ali na lesão do manguito rotador, que é o mais clássico, né? Certo. Então, esses tendões, você tem uma lesão, né? Você literalmente tem uma desinserção do tendão do local dele. Então, você perde aquela corda que faz o movimento do ombro. O que a gente precisa fazer? Literalmente pegar aquela cordinha e costurar, né? Para o povo de casa entender, costurar no lugar de volta. Então, como que fazia isso antes? Né? Era uma cirurgia que você abria o ombro inteiro, fazia algumas coisas, pegava, então, e puxava e costurava a mão livre. Então, é uma cirurgia bem maior. Ela funcionava, mas para a época
dela, né? Quando você inventa a artroscopia do joelho e tal, vamos usar para o ombro. Então, você faz a mesma coisa, tudo dentro da articulação. Então, o passo primário, você bota uma câmera, a gente entra por trás aqui do ombro, né? Começa a enxergar todos aqueles aspectos, essas pecinhas, e a gente vai identificar problemas, né? A gente consegue identificar problema da articulação, problema do bíceps que está ali dentro e o defeitinho do tendão. Então, você faz aquilo de uma maneira muito mais tranquila, com menos trauma, né? E aí você vai fazer portais acessórios dependendo do que você precisa, né? Então, a câmerazinha vai aqui atrás e você começa a fazer furinhos ali naquela articulação para você entrar com os instrumentais específicos. Então, a gente tem a pinça que pega o tendão, a gente tem a tesourinha que corta, a gente tem o amarrador que a gente coloca e empurra um nozinho para a gente conseguir fazer isso, né? Tudo por esses portais. Então, a gente vai enxergando, a câmera fica fixa, a gente vai trocando a mão e vai resolvendo o problema do ombro. Com isso, a gente consegue fazer cirurgias de reparo de tendão, cirurgias de reparo de instabilidade, seja se for o problema do próprio labrum, que é uma lesão essencial, ou até, hoje em dia, bloqueios ósseos, eram cirurgias grandes antes também, que você tirava um pedaço do osso de cima aqui, né, do ombro e colocava ali no defeito, já dá para fazer isso até pelo vídeo. Olha só que bacana. Né? Então, o vídeo ele traz um grande avanço e, consequentemente, se você tem menos trauma, né, você consegue enxergar mais coisas. É uma coisa que você consegue enxergar tudo que você precisa enxergar, fazer tudo que você precisa fazer com o menor trauma possível. Que é os benefícios justamente para o paciente. São os benefícios, né? Que é a tal da cirurgia minimamente invasiva, né? Então, é assim para o quadril, né? Assim para o joelho, assim para o tornozelo, punho, endoscópica de coluna, né? Então, existem maneiras diferentes de fazer cada cirurgia, mas o princípio é isso, você enxergar o máximo possível, numa qualidade super bacana, numa tela, né? Numa resolução muito grande, né? Então, o que é pequenininho você vê grandão, né? E você consegue fazer tudo o que você faria, ou às vezes até mais coisas do que você faria, porque ele chega em lugares que você não chega com a sua mão. Olha só. E, doutora, acho que essa é uma dúvida que no consultório deve aparecer frequentemente. Toda dor vai precisar de cirurgia? Então, vai precisar de uma artroscopia, doutor? Como que é essa avaliação, esse diagnóstico, antes de fato de ir para uma cirurgia, para entender quando é que ela vai ser indicada e todos esses benefícios que ela traz também? Sim, sim. Esse é um medo muito grande do paciente. Inclusive, voltando um pouquinho, é um dos motivos do que o paciente foge do consultório. Justo. Porque ele tem muito medo de chegar lá e ser um negócio cirúrgico, né? Então, ele some. E eu falo assim, ó, você não precisa ter medo que se for cirúrgico, ele vai ser independente agora ou depois. A pior hipótese, na verdade, é uma coisa que não é cirúrgico, você posterga, vira cirúrgico, né? E a grande maioria das doenças que chegam no consultório pra gente num tempo hábil ali, elas não são cirúrgicas. Olha só, para o alívio de todos os Para o alívio pacientes. geral da nação, né? Elas não são de condutas cirúrgicas. O papel do cirurgião, na verdade, é evitar uma cirurgia. Perfeito. Né? Então, o cirurgião vai tentar fazer de tudo para que aquilo realmente não seja cirúrgico. E aí, a gente tem uma diversa variedade de tratamentos, desde o tratamento conservador, né, fisioterapia, fortalecimento, podem existir tratamentos invasivos, infiltrações, ortobiológicos, que essa é outra dúvida também. A medicina regenerativa, e aí você acabar num procedimento cirúrgico, e é discutido todas as vantagens e por que a gente está indicando aquilo, né? Certo. Ninguém chega de cara assim e sai com pedido de cirurgia. A gente realmente tenta. Se aconteceu de sair com o pedido de cirurgia logo de cara, é porque realmente não teve jeito e você tem uma indicação para aquilo, né? E falando sobre justamente esses outros tratamentos, doutor, também teve uma grande evolução nesses tratamentos conservadores, tanto na questão de medicação, de técnicas e de tratamentos, e o doutor citou a questão da medicina regenerativa, é isso, o nome correto. Sim. Doutor, poderia falar um pouquinho sobre o que é ela e se no caso das lesões do ombro, ela também é aplicada? Sim, com certeza, né? A medicina regenerativa, ela, né, o ortobiológico hoje em dia, ela ganha um espaço gigante na nossa rotina, né? Existem ainda algumas vertentes, alguns preconceitos e tal, mas uma medicina regenerativa bem indicada só tem a trazer benefícios para o paciente. A teoria dela é a seguinte, é que a gente vai usar elementos do próprio corpo do paciente para ajudar na recuperação,
né? E Certo. com o avanço, de novo, da medicina, da tecnologia, da disseminação de informação, você também tem uma evolução, né? Então, o que era regenerativa 10 anos atrás já virou outra coisa totalmente diferente agora, né? Então a gente começa ali, o que a gente tinha de opções antes? O era mais moderno, o ácido hialurônico, que o pessoal usa muito na dermatologia, enfim, na verdade é um estimulador ali, né, de uma região, você aumenta a qualidade do líquido, da articulação, aumenta a qualidade da cartilagem, aumenta a qualidade do colágeno, então é como se fosse uma terra que está sem adubo e eu vou jogar um adubo lá para melhorar a vida ali. E aí foram descobrindo coisas do próprio sangue do paciente também, ou células de gordura, que podem agir também como adubo. E aí você abre também um leque, né? A gente tem o PRP, que é o plasma rico em plaquetas. A plaqueta é aquele elemento do sangue que forma a casquinha do machucado do joelho. Sabe quando você Cicatrização ali. Exato, você raspa o joelho, faz aquele líquido amarelinho? É aquilo, a plaqueta é aquilo, né? Então, você tira o sangue do paciente, roda numa máquina e separa as plaquetas, então você tem uma concentração muito grande de plaquetas, então você tem um potencial cicatrizante muito grande e coloca numa região lesionada. Então aquelas células vão agir para cicatrização, então vai acelerar um processo de recuperação. Você tem o BMA, que é o Bone Marrow Aspiration, que é o aspirado de medula óssea, e é o popular célula-tronco, né, que a gente tem. Então a gente tira realmente da medula do osso, lá de dentro. Geralmente a gente tira aqui da região da bacia, também passa ali com um filtro ali, e você coloca aquelas células que são as células mais originais, as células mais nativas ali do corpo, para agir e se diferenciar e acelerar um processo de cicatrização. E aí começa a ter um monte de proposta para a medicina regenerativa. Começa a associação, então dá para fazer o PRP com o BMA, com o ácido hialurônico, você já tem terapias de campo eletromagnético, que o próprio, existem umas cadeiras que o campo eletromagnético também favorece ali o processo cicatricial. Então, com certeza, a gente vive num momento que está super em alta a questão da medicina regenerativa e, realmente, quando bem indicada para o paciente, a medicina regenerativa não é para o paciente que está nos estágios muito avançados de artrose, porque ele não consegue ainda regenerar. Ela acelera um processo cicatricial, mas falar que regenera a articulação ainda não é uma realidade nossa. Mas para o paciente que está ali no meio termo, o paciente que está iniciando um processo inflamatório ali, é uma coisa sensacional, devolve mesmo muita qualidade de vida para ele. E, doutor, além dessa questão da medicina regenerativa, que seria então a aplicação local desse material do próprio paciente, isso é individualizado, né, doutor? Sim. Só esclarecendo, do paciente para ele mesmo, certo? Sim, Também acho que essa é uma dúvida. Sim. Não, todo o material retirado volta para o paciente. Sim, volta para o paciente. A gente passa, né, nas máquinas, Isso, existe um tratamento desse material e ele volta, na verdade, uma concentração maior para o paciente, né? Então, individual de cada paciente também. Acho que é bom esclarecer essa questão. A questão das infiltrações, nós trouxemos em outras edições falando sobre a questão do joelho, então já é a aplicação dos medicamentos diretamente, seria isso. No caso do ombro também tem essa aplicação, doutor? Sim, com certeza, né? E aí, realmente, a gente tende hoje em dia a usar a parceria da regenerativa, né? Então, a infiltração é para quem? Depende do que você está falando que você vai infiltrar. Infiltrar quer dizer que você vai jogar alguma coisa lá dentro. Pode ser desde um anestésico, pode ser um remédio que a gente usa, né? Ou pode ser ali as questões do ácido hialurônico e hoje em dia a medicina regenerativa, né? Então, as lesões parciais do manguito, elas precisam cicatrizar. Se elas não cicatrizam, elas vão evoluir para lesões totais, né? E aí você acaba indo nesse meio de cirurgia, né? Então, se a gente associa ali uma viscosupplementação com a terapia regenerativa, a gente acelera o processo cicatricial do tendão, o tendão cicatriza, fica igual ele era antes, e você consegue tirar o paciente que antes precisaria de uma cirurgia, hoje em dia a gente consegue já evitar esse procedimento nele. Então é uma realidade muito
muito benéfica, de fato, para os benéfica para o pacientes, paciente, né, com doutor? certeza, né? Isso tanto para pacientes idosos, vai variar muito da questão de fato, da doença que ele vai apresentar isso. Exato. Você avalia muito a indicação e qual é, na verdade, a doença do paciente, qual é a demanda do paciente, né? Como eu falei, estágios, a medicina regenerativa, ela não vai conseguir regenerar um tendão que está rompido 100%, Certo, mas muitas vezes ele vai tirar aquela pessoa que está em cima do muro. Então, era aquela lesão que está ali quase metade do tendão rompido, que isso inevitavelmente ia para frente evoluir, né? Ele consegue tirar o paciente dessa vala certo, ali, entendi. né? Mas realmente não é para todo mundo. Depende da sua idade, depende da qualidade do seu tendão, né? Então, tudo isso é decidido em conjunto para o paciente, né? No consultório, conversa bem honesta, né? Explicando risco-benefício, né? E qual é a expectativa dele para esse tratamento. E no pós-operatório, ou então pós-procedimento, como que é feito esse acompanhamento com o paciente, doutor? No caso de uma lesão, tem uma média de tempo que ela pode ali durar? Como que funciona também esse acompanhamento? E acho que é muito interessante a gente falar que nós falamos muito hoje em dia também sobre essa questão do multiprofissional, então uma equipe multi acompanhando esse paciente. E na ortopedia isso é fundamental, com a questão da fisioterapia, do educador físico, muitas vezes. Eu Com gostaria que o doutor certeza. falasse sobre isso também na questão do ombro, doutor. Tá, vamos lá. A medicina ela não evoluiu só em questão de material e técnicas cirúrgicas, a medicina evoluiu muito em questão humana também, né? Hoje em dia a gente tem um paciente muito mais perto da gente, né? Acabou-se meio que aquilo do médico ser a última palavra, ou até muitas vezes a única palavra, e é isso. O médico falou, tá falado, acabou, não tem espaço para dúvidas, né? Certo. Hoje em dia a gente já não consegue mais exercer essa dádiva da medicina, né, sem outros profissionais, né? Então, a fisioterapia para a ortopedia, não tem nem o que falar, é uma coisa que é tão importante quanto operar. Eu falo para meus pacientes do ombro, né, eu vou puxar ali o carro para o ombro mesmo, não existe, a primeira coisa que eu olho para o paciente e falo, não existe a gente entrar ali num procedimento cirúrgico sem eu realmente entender ali qual é o seu problema e você entender qual é o seu problema também e participar do processo de recuperação. Se ele não entende a patologia dele, ele não vai obedecer às orientações pós-operatórias. E na cirurgia do ombro é tão importante quanto. Metade ali é o meu trabalho na sala de cirurgia, metade é o trabalho do fisioterapeuta e do paciente em casa. Não adianta nada ter um médico ótimo, a cirurgia linda, maravilhosa, o fisioterapeuta excelente e o paciente não entende que ele precisa ir, que realmente isso é um processo, né? E aí entra também a questão de, academia, você reabilitou, você costurou aquele tendão, você deu todo o suporte. Não adianta nada o paciente ir e treinar de um jeito totalmente desgovernado na academia, forçar. Por quê? Porque o problema vai surgir de novo, né? A gente vai entrar no mesmo trilho que causou o problema inicial. Então, tudo isso vai se encaixar para você oferecer o melhor tratamento possível. E não é só a parte do médico. Então né? é um trabalho em conjunto, de fato, também, Trabalho né, em conjunto, com certeza. E falando sobre a questão de prevenção, já pensando, encerrando nossa conversa, dando os conselhos, as dicas, a mensagem que eu sempre gosto de deixar no final do nosso programa, sobre como é que a gente previne, então, os cuidados que nós devemos tomar para que nós não precisemos, então, de uma cirurgia, pensando nesse cuidado, doutor. Primeira coisa, não ignore a sua dor. Tá? Primeiro ponto. Pessoal de casa, por favor, não ignorem a dor, tá? A dor, ela tá sinalizando que tem alguma coisa errada. Quanto antes você for, mais chance de você conseguir resolver aquilo da melhor forma possível, né? Outra coisa, não seguir, às vezes, conselhos caseiros. Eu sei que a gente gosta, eu sei que o brasileiro gosta de bastante coisa, gosta da farmacinha que a gente falou, gosta do conselho do amigo. Do vizinho, pra mim, do funcionou. tio. Ai, tá doendo meu ombro. Não mexe mais que vai melhorar. Ou não, sim, força a mexer que vai melhorar também. Então, assim, não faz escuta. compressa fria, faz compressa quente, né? faz todas as... Passa a pomada, tal, pessoal. Então, assim, não fica ali procurando uma solução, né? Procura realmente ajuda, né? E fora do âmbito médico ali, né? Questão de dor. Então, como que você vai prevenir? Você vai tomar muito cuidado na academia, você vai tomar muito cuidado na ergonomia de trabalho, a gente sabe que é complicado, a gente sabe que hoje em dia a gente tem muita gente em home office, então posições de trabalho também
machucam demais o ombro, né? Então, coisas da rotina também precisam ser vistas e serem mudadas para que você tenha ali o melhor cuidado para o seu ombro. E para o nosso corpo como um todo, né, doutor? corpo Porque como um uma coisa todo. leva a outra muitas Sim, com vezes, né? certeza. Começa com uma dor aqui, vai levando, quando vê esse paciente precisa de um acompanhamento total, Sim, não é mesmo? O corpo humano ele é uma máquina, né? E ele precisa de manutenções e precisa de prevenção. A gente precisa manejar essa máquina da melhor forma possível. E quando ela precisa de uma revisão, você leva Pro no lugar especialista. certo. Justamente. Né? Não tenta arrumar o carro em casa, né? Doutor, muito obrigada pela participação. Fica sempre o convite para vir mais vezes. Muito obrigado. Adoro estar aqui, sanar aí as dúvidas do pessoal. Né? Agradeço demais o São Lucas. E vamos ajudar esse pessoal aí. E o São Lucas 24 horas de hoje chega ao fim, mas você pode continuar acompanhando todas as novidades pelas nossas redes sociais no @FH São Lucas Cascavel. E na próxima edição seguimos trazendo temas relevantes para a sua saúde. Até o próximo!